Simples Nacional, se nós olharmos a tabela dele, ele não terá alteração na tabela. Não teve alteração dentro dessa lei, a 214 de 2025, né? Nós não temos alteração. Mas, se eu sou do lucro real e contrato uma empresa do Simples, hoje, por exemplo, na questão do PIS e da COFINS, a gente tem uma modalidade de crédito. Então, eu pego esse valor que contratei, por exemplo, o Ailton, contratei a empresa do Ailton, e ele me forneceu uma notinha, por exemplo, de R$ 1.000. Eu hoje, estando no lucro real, eu acredito 9,25, por exemplo, de PIS e COFINS, se a legislação assim permite. Então, é essa parte que vai mudar bastante na transferência do crédito. Então, a gente vai ter um crédito diferente do que a gente tem hoje. A gente chama de crédito financeiro. Então, o Simples vai transferir crédito? Vai. Mas... Desde que? Vai transferir o crédito, mas daquilo que ele pagou dentro do Simples Nacional. Agora, existe uma outra questão que foi criada, que é o Simples fazer a opção pelo regime regular. Isso, acho que é isso. Então, quando a gente fala do regime regular, é o sistema débito e crédito. Então, o Simples Nacional vai transferir crédito, esse IVA projetado inicialmente aí de 20... tomar crédito, não? Exatamente, ele vai apurar os dois fora. Mas qual o problema? Joey, mas como é que funcionam os demais tributos? Quais tributos que vão sobrar? Vai sobrar só o imposto de renda, contribuição social e a contribuição previdenciária dentro do Simples, se você optar por recolher o IBS e a CBS fora do Simples. Então, eu posso ser o Simples puro, vamos falar assim, e o Simples, que a gente fala de sistema híbrido, né, que é recolhendo o IBS e a CBS fora do Simples. Mas a pergunta é, o Simples, ainda que não faça a opção por recolher o IBS e a CBS fora do Simples, transfere crédito? Transfere, mas vai transferir daquilo que o valorzinho que ele pagou dentro do Simples. Então, mas qual dos dois é mais interessante para quem toma o serviço? O Simples ou o Simples enquadrado? Então, quem contrata a empresa do Simples, tanto na modalidade de prestação do serviço ou fornecimento de bem ou mercadoria, tanto faz. Ele vai ter que olhar o seguinte, quando eu contrato uma empresa que faz a apuração do IBS e da CBS fora no regime regular. Que não o Simples. Que recolhe fora do Simples, ou seja, o regime regular. Qual é o preço dessa mercadoria ou desse serviço com ele? E quando eu contrato o Simples, será que o Simples tem um preço menor? Porque se o preço do Simples não for, que recolhe dentro do Simples, o IBS e a CBS, se não for menor, ele vai perder para o mercado. Então, se eu contrato o Simples, ele me cobra R$ 1.000. Se eu contrato uma empresa que está recolhendo fora do Simples, o IBS e a CBS, se é os mesmos R$ 1.000, por exemplo, lógico que ele vai perder o mercado. Então, o preço do Simples, para ele recolher dentro do Simples, o IBS e a CBS, tem que ser um preço menor. A regular passa a ser mais competitiva porque ela dá o crédito, não é isso? Você é uma empresa grandona, Wander, você é uma empresa grandona, por exemplo, a empresa do Josué. A empresa do Josué é uma multinacional. Lucro real. Fatura. Ou seja, se ele for me contratar, obviamente, se eu não tiver regulado, ele vai pegar alguém que talvez esteja regulado, porque o preço é melhor por causa do crédito. Ele vai te pressionar, vai me pressionar, falando o seguinte, Jô, você está no Simples, a sua empresa está no Simples, mas você fez opção pelo regime regular de apuração do IBS e da CBS? Eu vou falar, não fiz, mas tem um detalhe, o meu preço é melhor. Então, qual é o nosso papel? Nós, profissionais, que vamos fazer esse trabalho de assessoria para os nossos clientes optantes pelo Simples, é exatamente analisar o cenário. Então, eu vou ter que entender o cenário, a atividade, o perfil do meu cliente e quem são os clientes do meu cliente. Quem são os fornecedores do meu cliente? Porque se ele for optar pelo regime regular e se ele for pressionado porque o cliente dele pede crédito, eu tenho que analisar o fornecedor dele também, porque crédito é ouro na reforma. Então, se ele vai transferir crédito, ele precisa buscar crédito. Então, vou te falar uma coisa. Hoje, o papel do contador, nesse caso, ele é muito mais abrangente na contabilidade consultiva do que simplesmente saber se o cara estaria melhor no lucro real, no lucro presumido ou no Simples. Sim. É ou não é? Sim. Porque a gente pegava o balancete, olhava o tipo de despesa, se ele tem um lucro bem baixinho, às vezes valia a pena ele ir para o lucro real, né? Ou ele vai ficar na presunção de lucro. Hoje não é simplesmente isso. Você tem que ter uma cadeia muito maior. Sim. Analisar fornecedores, etc. E tal. Esse papel do contador é muito importante. E muito nós importante. vamos ter que fazer
esse trabalho agora no ano calendário 2025, porque 26 a reforma está chegando. Claro, nada obstante o impacto no Simples vai ser em 27, né? A lei complementar trouxe lá no artigo 348 essa possibilidade, mas nós temos que já isso para o nosso cliente e dizer, olha, qual é o seu perfil, como é que está a sua carteira de clientes e de fornecedores. O que isso vai impactar você para que a gente possa te preparar a opção. Agora, é verdade que o Simples Nacional precisa ter um cálculo de custo de conformidade. Sim. Então, se ele está acostumado com uma apuração simples, quando ele vai optar por CBS e IBS, ele tem a apuração assistida, a não cumulatividade, e aí eu posso ter um aumento aí no custo de conformidade, o chamado a operação, né, o cuidado dessa organização. Sim, não tenha dúvida, isso é uma situação que nós, profissionais, vamos receber essa situação, Sim. porque se ele passa a ser do regime normal, naturalmente que a assessoria ela vai ser mais detalhada, entende? Eu vou ter que fazer essa apuração, mesmo que ela venha de forma assistida, como diz o governo. Então, Sim. olha, a apuração agora você vai receber ela pré-preenchida, vai ter uma apuração em que você só vai validar, fazer eventuais ajustes e depois mais. É a empresa do Simples que hoje ela tem uma escrituração simplificada, uma apuração específica e uma obrigação acessória anual que passa a ter mensal, que passa a ter uma regra de cálculo e apuração de custo para a formação de preço de venda, toda ela refeita, né? Perfeito. E, na verdade, você vai fazer duas apurações, né? O fato dele optar... Não tenha dúvida. Ele optar, eu tenho que fazer a do Simples, que continua. Sim. IBS e CBS. Perfeito. E ainda isso vai afetar os escritórios de contabilidade, que a gente costuma perguntar. O escritório de contabilidade atende só pessoa física? Não. Então, se for só pessoa física, tranquilo em relação, vamos falar, né? Pra pessoa física sem essas coisas que depois o José vai contar aí para nós aí no meio aí. Tô sabendo. Não, vai contar alguma coisa, alguma novidade para nós. Vai contar alguma novidade para nós aí, mas assim, os escritórios de contabilidade, quando fala assim... Já vou formular uma pergunta para ele. Quando o escritório de contabilidade fala assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou simples, não tenho que me preocupar com isso, tem que se preocupar, por quê? Porque, em regra, os escritórios de contabilidade atendem outros empresários. E quando a gente fala empresária, são os CNPJs. E esse daí, se a gente está falando, olha, você tem que tomar cuidado com o seu cliente, que pode ser que ele queira que você modifique aí o seu regime em razão do crédito, o escritório de contabilidade está nesse cenário. Sim. Muito nesse cenário, muito. Porque ele não atende só pessoa física. Né? Sim, com certeza. Eu sou indústria, fabrico dois produtos. O primeiro produto... ele não concorre com os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Então, mesmo eu sendo fabricante, esse produto 1 que não concorre, que passou a ter alíquota 0, o anexo é 1. Perfeito. O anexo é de comércio. Perfeito. Eu não vou ter incidência do IPI no cálculo do Simples. O segundo produto concorre com um produto fabricado na Zona Franca de Manaus. Portanto... Então, eu recebo a alíquota do IPI, então eu tenho aquele percentual de 0,5% e eu vou para o anexo 2. Ok? Entendi. Então, é esse detalhe que a Ju está comentando. Então, nós, quando formos determinar, segregar as receitas, nós temos que entender que, nada obstante o nosso cliente ser fabricante, nós temos que entender se o produto dele está na alíquota 0. Está na alíquota 0, anexo de comércio. Não está na alíquota 0, anexo de indústria. Profissional liberal, a gente tem profissional autônomo. E essas são as surpresas que você leu? De maneira alguma. Na verdade é o seguinte, quando você analisa a lei complementar, ela tem regimes beneficiados e tem regime específico. Você tem regimes com carga reduzida e outros não é nem a carga, eles têm característica especificidade de crédito presumido, né? E aí é o
o autônomo, o motorista, o transporte. E aí a lei, quando ela dá esses indicativos, ela fala pessoa física, autônomo de transporte, etc. Em nenhum momento a lei ela vai especificar se é física ou jurídica, e aí que está, né, o Ailton e Jô. A gente tem um problema, porque é o seguinte, a gente vivencia um modelo tributário hoje, e é muito de regime ou CNPJ, e aí a pessoa física ali na informalidade fica, né, ou eu pago o RPA, ou eu decido prestar meu serviço aqui. E se a lei ela vem corrigir vários problemas dessa situação hoje, como valores residual, você colocou alguma coisa do Simples tomar crédito, Simples não, Lucro Real tomar crédito PIS/COFINS de um Simples que não pagou e tal, isso era tudo questões residuais que a lei tentou corrigir. Também a lei tenta corrigir, já que ela está falando de justiça social e justiça igualitária tributária, realmente buscar a informalidade e trazer para dentro. Por que eu digo isso? Porque no Senado e no Congresso houve uma luta, uma preocupação com os pequenos empreendedores. Quem são eles? Então, a dona de casa que faz o bolo, a cabeleireira e etc. E houve uma luta, por quê? Porque a lei não tinha nenhuma preservação em termos de pessoa física e pessoa jurídica. Ela não tem isso. Nós estamos vivendo um fato gerador novo. O que é esse fato gerador novo? Não é questão de circular mercadoria. Para circular mercadoria tem que ter CNPJ, tem que ter CNPJ, tem que ter nota. Não, então não é isso. Mas então prestar serviço tem que ter CCM e tal. O problema é que a gente sai desse jogo, sai desse fato gerador, desse fato imponível, e vai para um fato imponível no mundo fático de tudo é tributado. Ou é mercadoria ou bens, e se não for, enquadra-se como serviço. Aí existia essa preocupação, aí eles criaram o Nano Empreendedor. O Nano Empreendedor é assim, ó, você quer sair fora do radar? Quer ficar isento? Opte por Nano. O Nano está explícito, ele não é contribuinte. E o microempreendedor também não é contribuinte. Aí vem as demais companhias. E o que sobra? Mas tem limite para eles. Tem limite, boa, tem limite. O Nano é a metade do microempreendedor, né? 41.500. 40.500 e o microempreendedor. Então, gente, a lei não dá nenhuma moleza para pessoa física, profissional liberal, profissional autônomo. Se incorrer em alguma atividade econômica, você incorre num fato gerador do tributo, IBS, CBS, pronto. O produtor agrícola, o produtor rural, isso. Então, são definidos como não contribuintes. Sucateiro. E o nanoempreendedor, né? O nanoempreendedor. Então, essas figuras, naturalmente, que a legislação, ela classificou como não contribuinte. Porém, em relação ao produtor rural, em relação ao transportador autônomo, a pessoa física, né? O transportador autônomo, pessoa física. Então, se eu estou adquirindo, então, eu sou um estabelecimento fabricante que estou comprando uma produção rural, uma produção de um produtor rural, e eu vou colocar no meu processo produtivo. Então, a legislação permite que eu, adquirente, faça uma tomada de crédito presumido desta operação, até para que se possa fazer um equilíbrio em relação a proteger esse produtor rural. Se eu comprar a mesma produção de um contribuinte, ele vai me transferir crédito. Então, se eu estou comprando de um não contribuinte, produtor rural, a legislação permite que eu faça a tomada de crédito, né? Então, tem essa consideração que a reforma também trouxe um lado bom aí. Não um lado bom, ela tentou proteger esses classificados como contribuinte. Só fazendo um complemento, né? Você falou muito bem. Mas a lei diz quem é não contribuinte, ela diz. E ela diz assim, ó, não inclui, né, no fato gerador de IBS, CBS ou não como contribuinte, a pessoa física no regime CLT. Perfeito. É mesmo? Que bom, né? E ela faz essa expressão. Então, então eu não sou CLT, mas eu quero prestar serviço. Eu quero movimentar economicamente. Pois é. Então você precisa pensar, você só protege CLT e CLT não transmite crédito, é óbvio, porque não paga o IBS, CBS.